E aí, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vim aproveitar esse sol maravilhoso para dar uma volta aqui no ponto mais alto de Guimarães, que é a Serra da Penha, onde a gente tem a Igreja da Penha também. E a gente vai trocar uma ideia hoje. Vai ser um vídeo diferente sobre algo que tem permeado muito os meus pensamentos nos últimos dias. E enquanto a gente conversa, eu vou mostrar para vocês esse lugar maravilhoso que é a Serra da Penha. Bom, mas antes da gente começar, deixa eu encher minha garrafa de água aqui com água da pedra. Aqui na Penha tem muitas dessas pedras aqui. Aqui embaixo tem um botão, né? A gente aperta e a água sai ali. Todo mundo é substituível. Eu tenho ouvido essa frase com uma certa frequência ultimamente. E hoje eu quero conversar sobre duas questões que têm feito eu refletir bastante. Eu tenho assistido e curtido bastante, na verdade, a série Ruptura, ou Severance, da Apple TV. E ela me faz lembrar muito daquele filme do Jim Carrey com a Kate Winslet, que é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. A ideia de apagar certas memórias para tentar esquecer as dores acaba mostrando que cada detalhe ou cada lembrança da nossa vida faz a gente ser quem somos. Em Ruptura, por exemplo, a gente vê isso de um jeito bem cruel, na verdade. No trabalho, os personagens têm as suas memórias divididas, como se as suas vidas e lembranças do mundo exterior, no caso eles chamam de externo, né? O seu eu externo, atrapalhassem seus rendimentos no escritório. A empresa quer 100% do funcionário no trabalho, e isso exclui suas preocupações rotineiras com família, contas, né? Boletos para pagar e até mesmo os traumas emocionais. Isso me fez refletir sobre como no mundo de hoje até os nossos relacionamentos e a nossa vida familiar parecem cada vez mais superficiais, especialmente com tanta influência da tecnologia e da inteligência artificial. Eu sei que às vezes parece que a gente pode ser trocado facilmente, ou que somos apenas peças de um grande sistema. Mas na real, mesmo que o trabalho ou a tecnologia tentem nos reduzir a números, o que realmente conta é aquilo que não dá para apagar. Nosso jeito único de sentir, de amar, de nos conectar com as outras pessoas. No fim das contas, a questão é, mesmo que no papel todo mundo seja substituível, na prática, cada um de nós tem um valor insubstituível, que nem toda máquina ou sistema do mundo vai conseguir tirar. E é isso que me faz continuar buscando conexões reais, vivendo intensamente cada memória, boa ou ruim, porque elas me fazem ser quem eu sou. Por vários momentos da minha vida, eu quis fazer isso. Eu quis me desligar, apagar meus rastros, enfim, esquecer, ter a chance de viver sem carregar lembranças que pesam, né, na minha história, sem as frustrações, sem os arrependimentos. A ideia de simplesmente dividir a mente, como em Ruptura, ou de apagar alguns momentos, como em Brilho Eterno, parece tentadora. Afinal, quem não gostaria de recomeçar sem as cicatrizes do passado? Mas aí surge uma pergunta: quem eu seria sem essas memórias? Será que as dores que eu vivi não moldaram quem eu sou hoje? Se eu apagasse tudo, estaria realmente me libertando ou apenas me tornando uma versão incompleta de mim mesmo?
Porque afinal, são justamente os momentos difíceis da nossa vida que nos ensinam, nos forjam e nos fazem crescer. E mais do que isso, se Deus permite que a gente passe por certas situações, por certas dores, será que faz sentido tentar fugir delas? Talvez a verdadeira ruptura que a gente precise não seja com as memórias, mas com a forma como a gente lida com elas. Talvez a questão não seja apagar, mas sim ressignificar. O outro pensamento que tem alugado espaço na minha mente ultimamente é sobre o provável colapso social do mundo. E tem muito a ver com o primeiro ponto que eu estava pensando. No Japão, por exemplo, a coisa está ficando cada vez mais surreal com a evolução da IA. A população envelheceu tão rápido que quase ninguém tem filho. E no meio de tudo isso, muita gente lá está começando a se relacionar com robôs. Pois é, robôs de companhia, aqueles que conversam, fazem companhia. Alguns até cuidam da saúde, dão atenção, suprem as carências emocionais. E isso não é só a tecnologia avançando, é um reflexo direto do estilo de vida dos japoneses. Com tanta pressão no trabalho e pouca perspectiva de equilíbrio entre vida social, vida pessoal e vida profissional, muita gente está simplesmente desistindo de formar uma família. Com isso, os robôs acabam virando uma alternativa mais fácil, sem aquelas dores de cabeça de um relacionamento real. Agora, se no Japão as pessoas estão evitando formar famílias, aqui na Europa o problema é outro. Não tem gente suficiente para manter tudo funcionando. Com a população envelhecendo e as taxas de natalidade despencando, a solução tem sido abrir as portas para os imigrantes. Aqui eu vou ter que passar de lado, porque não passa não. É muito apertado aqui, tem que passar de lado. Alguns países, como a Alemanha e a Inglaterra, já perceberam que sem essa galera chegando de fora, simplesmente não vai ter gente suficiente para pagar e sustentar a previdência dos aposentados no futuro. E isso tem acontecido também no Brasil. A previdência do Brasil vai quebrar uma hora, porque a população está envelhecendo e os jovens
os mais novos não estão trabalhando como os mais velhos, Uau. né? E não estão pagando, vamos dizer assim, os impostos, todas as contas, né? Que, enfim, não estão sustentando o sistema, entende? Então, o problema é que isso vem junto com desafios enormes aqui na Europa, porque nem sempre os imigrantes conseguem ou querem se adaptar à cultura local. E aí começam os choques, tanto no mercado de trabalho quanto na identidade do país. No fim das contas, tanto no Japão quanto na Europa, a gente está vendo o mundo mudar de um jeito que muitos já previam. De um lado, robôs substituindo relações humanas, de outro, países inteiros mudando suas características para conseguir sobreviver. Isso diz muito sobre como a sociedade está lidando com o futuro, ou tentando fugir dele. Você já parou para pensar em como as culturas mudam com o tempo? Tipo, um país que hoje tem uma identidade forte pode daqui a alguns anos ser completamente diferente. E isso está acontecendo agora, bem na nossa frente. Na Inglaterra, por exemplo, em 2023, o nome do bebê mais registrado foi Mohammed. Ou seja, não só a imigração está mudando o país, mas também as próximas gerações vão crescer com uma cultura muito diferente da tradicional inglesa. Isso, por si só, já diz muita coisa. É bem apertado aqui, né? A Alemanha é o país mais rico da Europa e nos últimos anos ela também abriu as portas para a imigração. Na verdade, escancarou essas portas, mas de um jeito muito desorganizado. E o resultado? Um país que depende cada vez mais de estrangeiros para manter a economia funcionando, mas que ao mesmo tempo enfrenta desafios enormes, como a falta de integração, aumento das tensões sociais e um choque cultural gigantesco. Fiquei um tempo ali sentado, mas a gente tem que se movimentar um pouco, porque apesar de estar esse sol, ainda tá frio. Acho que tá 15 graus agora. E aí quando a gente fica muito tempo parado, começa a esfriar, né? Então, vamos voltar aqui pra caminhada. E voltando ao pensamento também, né? Eu costumo muito ficar pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, e por isso que o vídeo pode parecer um pouco bagunçado para vocês, mas é a forma que eu consigo me entender e expressar também os meus pensamentos. Então, a Alemanha, né, ela pode chegar num choque cultural gigantesco, né? E na verdade já tem chegado nesse ponto. É tanto que no final agora de 2024, ela fechou todas as fronteiras, né, com os outros países e está à beira de um colapso social e financeiro. E não é só lá, tá bem? Aqui em Portugal, a quantidade de brasileiros já passa dos 500 mil. Isso muda tudo em um país. O mercado de trabalho, o cotidiano, até a identidade do país. As crianças portuguesas aqui, elas consomem muito conteúdo brasileiro. E daqui a alguns anos, isso vai ser um grande impacto social. Que a questão não é ser contra a imigração, até porque sem ela eu não estaria aqui, né? Mas muitos países europeus simplesmente não conseguiram se sustentar porque a população envelheceu, deixou de fazer filhos e os jovens que restam preferem imigrar para países que possuem melhores salários. Então, até que ponto um país pode receber imigrantes sem que a sua própria cultura desapareça? A gente está vendo isso acontecer em tempo real, e isso é surpreendente e ao mesmo tempo assustador. Se a gente olhar por uma perspectiva cristã, tudo isso, todos esses pontos nesse vídeo, né, que a gente está tocando, que a gente está trazendo aqui,
reflete um distanciamento daquilo que Deus projetou para a humanidade. Nós fomos criados para viver em comunhão, construir família, crescer em sociedade, com princípios e valores que sustentam a ordem e o propósito da vida. Quando os relacionamentos começam a se desfazer e as pessoas passam a enxergar a solidão como um estilo de vida, o que resta é um mundo que caminha para o vazio, tanto emocional como espiritual e até mesmo estrutural. O que acontece no Japão, na Europa e em várias partes do mundo não é apenas uma questão econômica ou demográfica. É um sintoma de algo muito maior: a perda do significado do que é ser humano. A tecnologia pode até aliviar a solidão, os governos podem tentar remediar a queda populacional com a imigração, mas nenhuma dessas soluções preenche o verdadeiro problema, que é a falta de conexão real entre as pessoas. No Japão, os robôs são programados para serem companheiros, mas um relacionamento que não tem escolha, que não exige esforço, que não tem perdão e entrega, não é um relacionamento, é apenas uma ilusão. Aqui na Europa, a tentativa de substituir gerações com imigrantes não leva em conta que a cultura e os valores não são transferidos por um decreto. Quando uma civilização deixa de se reproduzir e criar novas gerações dentro dos seus princípios e valores, ela basicamente assina a sua própria sentença de extinção. Então, o que está acontecendo no mundo é a consequência de décadas de secularização, relativização da família e o enfraquecimento dos laços comunitários. A ideia de que somos autossuficientes e que felicidade significa independência total vai contra a nossa própria essência. Deus nos fez seres relacionais, e quando nos afastamos desse design original, as consequências aparecem: a solidão, depressão, sentido de vida fragmentado e uma sociedade totalmente sem rumo. A grande questão agora é: o mundo ainda tem tempo para perceber que o caminho que escolheu leva à destruição, ou já estamos longe demais? Se você, assim como eu, refletiu bastante sobre esses temas, deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião sobre esses assuntos. E se curtiu essa reflexão, esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir também. Não esquece de curtir e se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas conversas. Até o próximo vídeo. Caraca, tá de onda. Aqui é muito apertado. Vou encontrar esse caminho bem aqui. Bem estreito. E não é qualquer pessoa que passa aqui não. Eu tô passando de frente por causa da mochila. Mas o ideal é de lado. Cara, é muito apertado. Deu certo. Poxa vida.